Então, esse tema da propriedade industrial é um tema extremamente agradável, muito relevante, e como eu creio que os senhores ainda não estudaram direito de propriedade, eu gostaria de começar a tratar desse assunto. Nós vamos falar dos principais bens em direito empresarial, são principalmente os bens intangíveis da propriedade industrial, marcas e patentes, são os bens mais valiosos titularizados pelos empresários. Né? E vamos começar, vamos falar um pouquinho também de estabelecimento. Mas antes, como eu creio que os senhores não estudaram ainda, já estudaram o direito das coisas? Creio que não, né? A gente tá estudando com o Pazini Ah, já esse semestre. começaram. Então, eu vou só passar uma pequena revisão a respeito de alguns aspectos do direito de propriedade, para que nós prossigamos e já adentremos na propriedade industrial. O estudo de marcas e patentes é muito agradável. Senhores, tradicionalmente, eu não estou 100%, mas pelo menos estou conseguindo falar. Com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, de 1789, não é isso? 1700, isso. 1789? Isso, naquele momento histórico, o direito de propriedade foi tratado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como um direito inviolável e sagrado, porque os senhores se lembram que, basicamente, a Revolução Francesa foi uma revolução do empresariado contra os titulares do poder político, a nobreza e o clero. E o direito de propriedade era constantemente violado pelos titulares do poder político. Então, houve quase que uma sacralização do direito de propriedade. Tanto que os senhores liam, por exemplo, no Código de Napoleão, que o direito de propriedade seria o direito de gozar, dispor das coisas de um modo mais absoluto. Lia-se no nosso Código Civil de 1916, e quase todos os códigos civis que foram inspirados pelo Código de Napoleão, que o direito de propriedade ele era considerado algo absoluto, exclusivo e não apenas perpétuo, mas inclusive eterno, pela transmissibilidade aos herdeiros. Então, só para relembrarmos, nós poderíamos, só para uma definição sintética do Entscheid, o direito de propriedade seria a submissão de uma coisa a uma pessoa. De forma mais analítica, nós poderíamos dizer que o direito de propriedade é o ius utendi, fruendi e abutendi, é o direito de usar, de fruir e de dispor de um bem. E também tinha o direito de sequela, o direito de reaver esse bem de quem injustamente venha possuí-lo. E há um conceito que eu acho interessante, seria um conceito mais descritivo. A propriedade era encarada como um direito absoluto, não apenas perpétuo, mas eterno, exclusivo, pelo qual uma coisa ficava submetida a uma pessoa. Havia um artigo no Código Civil 16, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Era o 526 do Código Civil de 1916, que ele dizia que a propriedade do solo abrangia tudo que está superior, inferior, em toda altura, que era titular do direito de propriedade, principalmente do solo, chegava até o céu e até o inferno. Hoje já não é bem assim, há várias, não apenas limitações, mas o direito de propriedade ele veio sendo muito funcionalizado. Hoje já não se encara o direito de propriedade como se encarava na época da Revolução Francesa, até porque a Declaração de Direitos Humanos de 48, no pós-guerra, porque o que chocou muito o mundo, na verdade,
não só a comunidade jurídica, foram os horrores, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, e começou a haver uma humanização do patrimônio. O homem voltou, principalmente a dignidade da pessoa humana, voltou a ser um valor mais... Eu me lembrei aqui da teoria tridimensional do Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. O fato que chocou, um dos fatos que chocou a humanidade no pós-guerra, foi a coisificação do ser humano, né? Campos de concentração, campos de extermínio, melhor dizendo. Então havia um valor, peraí, a dignidade da pessoa humana tem que estar acima de outros valores, né? E acabou que, apesar de ser uma norma ética, a Declaração de Direitos Humanos de 48, ela acabou sendo incorporada na maioria das constituições modernas, inclusive na nossa. Então, hoje, o direito de propriedade ele é muito funcionalizado. Creio que os senhores já estudaram isso, tiveram noção de direito constitucional, também direito das coisas. E há uma discussão que eu vou... Se os senhores já estudaram essa questão da função social, ser só um mero limitador ou integrar o conteúdo do direito de propriedade, eu não preciso rever isso. Ou se vocês gostariam de comentar essa questão da funcionalização do direito de propriedade. Hein, senhores? Por mim tá ok, professor. É uma discussão. Porque eu acho que é muito subjetivo, sabe? Mas há critérios científicos para que nós tentemos tratar de forma não tão dogmática, mas de forma mais crítica, aí nos termos de Karl Popper, essa discussão, que é uma discussão séria. E tem muito a ver com uma coisa, por exemplo, que são as limitações aos direitos de propriedade industrial e mesmo intelectual, né? Essa discussão ela é bem delicada, né? Porque o artigo 5º da Constituição, inciso 22, que é garantido o direito de propriedade. E o inciso 23 fala que a propriedade atenderá à sua função social. Pois bem, aí a questão que realmente divide até hoje a doutrina, a jurisprudência, é a seguinte: a função social da propriedade, ela é apenas mais um limitador do direito de propriedade ou é um elemento que integra o próprio conteúdo do direito de propriedade? Essa discussão é seríssima. Inclusive, eu acho que a discussão mais polêmica a respeito desse tema é a seguinte: há uma invasão de uma propriedade rural improdutiva. O titular do direito de propriedade dessa gleba rural absolutamente improdutiva, ele teria direito à reintegração de posse liminarmente. Em outras palavras, é possível, quando há invasão de uma propriedade rural improdutiva, que o sem terra ou qualquer invasor, a questão é a proteção possessória a uma propriedade rural improdutiva. Essa questão é delicadíssima, delicadíssima. Eu vou passar em revista o que alguns autores, o que o Supremo Tribunal Federal já sufragou a respeito disso, o que alguns autores mais tradicionais, principalmente constitucionalistas, já manifestaram a respeito do tema, porque os senhores têm um manancial mais teórico para que forme
a, a convicção dos senhores. E eu gosto até de contar um caso para situar essa discussão, para verem a importância dela. Há uns 20 anos atrás, aproximadamente, foi a primeira vez que eu vi uma invasão de uma propriedade rural que eu sabia que era realmente improdutiva. Por quê? É até curioso esse caso real. Minha mãe tem uma casa de praia no sul da Bahia, em Nova Viçosa, onde há uma colônia de férias dos magistrados mineiros. Desde 86 que nós vamos para lá, e tem que ir de carro, porque lá não tem aeroporto. Então a gente sai de Belo Horizonte, anda 700 e tantos quilômetros, e passa ali perto de Nanuque, até chegar na Bahia. E durante muitos anos nós andávamos ali de carro, eu, minha mãe, meus filhos, minha avó às vezes ia. Ela ficava chocada, porque ela nasceu na Espanha, não entendia como ela via tanta terra sem nada plantado. Porque na Europa, até do lado do aeroporto, tem plantação de maçã, de escambau. Então nós passávamos, vivíamos, era uma terra bonita, não tinha nada, não tinha um boi, não tinha nada, não tinha plantação, era só latifúndio produtivo. E um belo dia, depois de muitos anos, sempre passando, sem ver lá uma cabeça de gado, uma plantação de nada. Na volta, nós passamos quase um mês, na época a gente tinha férias em julho, em janeiro, as férias forenses eram mais largadas. Sei que na volta, não me lembro se era julho ou janeiro, depois de quase um mês de férias, nós vimos e até paramos, porque eu, acho que nem minha mãe, nós nunca tínhamos visto uma invasão de sem terra. Nós paramos para ver aquilo, falando, que legal, coisa diferente. Paramos, olhamos, achamos curioso e seguimos viagem, chegamos em Belo Horizonte. Alguns dias depois, vejam que triste coincidência, minha mãe já era desembargadora e ela me liga, assim, menino, lembra que nós vimos aquela invasão lá perto de Nanuque, se não me engano? Lá quase chegando na Bahia, mas ainda em Minas Gerais. Pois o titular da propriedade rural entrou com uma reintegração de posse, o juiz de primeiro grau, salvo engano, já tem muitos anos, de Nanuque, deu a liminar, parece que era um movimento do sem terra, agravou os invasores, salvo engano eram sem terra. Isso caiu para minha mãe julgar o agravo de instrumentos. Os senhores sabem o que é agravo de instrumentos? Já estudaram isso? Estou falando grego. Se eu estiver, por favor, me interrompam. Hein, senhores? Compreenderam o caso? Hein, senhores? É um recurso de decisões interlocutórias, né? Não liminares, não apenas qualquer decisão, quase qualquer decisão prolatada no curso do processo, salvo engano, no artigo 1115, acho que é 1015 do Código de Processo Civil, tem os casos de cabimento desse recurso chamado agravo de instrumento. Pois bem, e foi uma coisa curiosa que me ligou para comentar. Minha mãe foi professora de Direito Civil há muitos anos. A minha primeira, Sistema 1, Doxa, lembra-se? A primeira reação foi, mãe, tem que manter a liminar, né? Foi assim, mas foi uma opinião irrefletida, Doxa, Sistema 1. Ela falou, mas o menino, falando comigo, mas tem mais de 10 anos que nós passamos ali, totalmente improdutivo, a gente anda 20, 30 quilômetros, não tem uma cabeça ligada, não tem nada. O proprietário mora em São Paulo, não tem nada, não tem uma plantação, não tem uma cabeça de gado. Reflete um pouco. Né? E eu comecei realmente, eu fiquei motivado, comecei a estudar um pouco mais essa questão da função social da propriedade. Para tentar buscar, porque a episteme é sempre uma tentativa, né? E
isso me preocupou, né? Então, eu vou passar para os senhores algum autor que entende que a função social seria apenas um mero limitador que gera a desapropriação-sanção. O que é isso? O Estado pode se apropriar uma propriedade rural improdutiva, só que a desapropriação é uma desapropriação punitiva. Em tese, o titular de uma propriedade rural improdutiva, porque, via de regra, quando há desapropriação, tem que haver pagamento em dinheiro. Mas quando é uma propriedade rural improdutiva, esse pagamento se dá em títulos da dívida agrária, em até 20 anos. Então, é uma desapropriação sancionatória punitiva. Então, agora, já que entende, eu fiz questão de chamar de C1, C2, porque eu canso de insistir aqui, senhor, cientista não pode ter ideologia. Cientista não pode ser de esquerda, de direita, nada. Cientista tem que trabalhar com método científico. Eu até confesso que, a prioristicamente, quando começou isso, eu tinha uma certa antipatia de sem terra. Mas isso é antipatia, isso não é científico. Por isso que minha primeira doxa, o Sistemão fala, olha, tem que tirar o sem terra. Mas isso não é científico. O operador do direito não pode trabalhar e operar assim. Então, vou ler algumas posições doutrinárias de ambas as posições, né? Eu chamei de posição C1. A função social não integra o conteúdo do direito de propriedade. A função C2, né? A posição, melhor dizendo, C2, a função social integraria o próprio conteúdo do direito de propriedade. E essa discussão ela é delicadíssima para nós operários do direito. Vou me permitir ler alguns doutrinadores que defendem essa posição que eu chamei de 1 aí, C1. O Celso Bastos é um constitucionalista tradicional. Deixa eu localizar aqui. Aqui. Vou ler um trechinho do Celso Ribeiro Bastos. Texto constitucional, aspas, né? Ao dar independência à proteção da propriedade, tornando-a objeto de um inciso próprio e exclusivo, deixa claro que a propriedade é assegurada por si mesma. Então, na concepção do Celso Ribeiro Bastos, a função social é mais um mero limitador. Ela não integra o próprio conteúdo do direito de propriedade. Eu citaria também um grande professor que eu admiro muito. Foi meu professor de Direito Civil no UFMG. Vocês conhecem mais o professor Humberto Teodoro Júnior como processualista, mas ele é um grande civilista também. O professor Humberto escreveu um artigo há muito tempo atrás, acho que foi mais ou menos quando eu passei lá, então isso tem muitos anos, 97, 98, não me lembro bem, um artigo em que ele chegou a defender, eu vou ler um trecho, que aconteceu um caso curioso aqui em Uberlândia, não sei se os senhores se lembram disso. Houve uma invasão de uma propriedade produtiva, aí é diferente. Propriedade rural produtiva aqui em Uberlândia. O judiciário deu uma liminar possessória para a reintegração da posse. E, na época, acho que era o Itamar Franco, era o governador, não lembro bem, salvo engano. E a PM demorou para cumprir, isso virou um imbróglio, virou uma confusão danada. O professor Humberto escreveu, então, esse artigo à época, e eu vou ler um trechinho, até assim um pouco... Ele diz, bom, tem muita coisa aqui. Fala que contra essas agressões à posse, justificadas ou não pela luta pela reforma agrária, compete à justiça assegurar aos proprietários esbulhados, né, quem teve a terra invadida, a pronta tutela dos interditos possessórios. Então, na concepção do professor Humberto Teodoro Júnior,
cabe ao proprietário esses interditos possessórios. Se bem que ele escreveu isso num contexto de uma propriedade produtiva. E ele vai mais longe, ele tem uma posição até assim um pouco incisiva. Ele diz que se a polícia do Estado não cumpre o dever de manter a segurança das propriedades rurais, e se os proprietários sofrem os efeitos da turbação ou do esbulho, da invasão, assiste-lhes o direito à legítima defesa, ou ao chamado desforço imediato, desforço incontinente, usando com moderação a força própria para repelir a turbação em marcha ou para recuperar a posse usurpada. Está previsto no artigo 502 do Código Civil de 16. Bom, então, há grandes constitucionalistas, civilistas, que entendem que a propriedade, o direito de propriedade é assegurado por si mesmo. Citei um grande constitucionalista, Celso Ribeiro Bastos, citei um grande civilista, que inclusive foi meu professor, até por isso que eu de início sempre tive essa opinião no sentido de que invadiu tem que eliminar a possessória para retirar invasor. Né? E agora vou citar também autores que entendem que a função social integra o próprio conteúdo do direito de propriedade. Né? Essa discussão sobre a funcionalização do direito de propriedade, senhores, apesar do Proudhon já ter expressado a ideia de propriété fonction, de propriedade funcionalizada, ela ficou mais famosa quando um francês chamado Léon, tem um acento grave, Léon Duguay, ele, num ciclo de palestras em Buenos Aires, em 1911, salvo engano, essas palestras foram convertidas posteriormente num livro. Ele expôs, então, supostamente, uma ideia revolucionária, não sei se é revolucionária, que o proprietário ele não seria titular de um direito subjetivo, mas ele deveria empregar essa riqueza, essa titularidade da propriedade para aumentar a riqueza social, o bem-estar social. É a ideia da funcionalização do direito de propriedade. Isso gerou discussões muito acaloradas, gera até hoje. Né? Gera até hoje. Bom, só para o contexto histórico, se bem que já havia bulas papais que falavam de funcionalização do direito de propriedade. Mas, então vou citar um constitucionalista, eu gosto de citar o Zé Afonso da Silva, eu não gosto muito do Fábio Comparato, porque ele é tido como de esquerda. Eu quero citar autores que não tenham vieses vieses políticos, é só isso. Não é? Para não politizar uma discussão científica, essa é a intenção. Deixa eu pegar um trechinho aqui do José Afonso, que eu acho bem didático. Aqui, ó. Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida. Você está Claro. falando de propriedade rural. Para propriedade urbana se difere esse pensamento? Difere bem. Vamos primeiro situar na propriedade rural. Não, tranquilo, é porque eu vi você fazendo essa distinção de propriedade urbana, eu fiquei com essa curiosidade. Sim. Nós podemos entrar nisso aí também, já que criou curiosidade, podemos entrar. Na propriedade urbana é um pouquinho mais... a discussão é um pouco... Não, na verdade é bem diferenciada. Bom, eu vou ler um trechinho pequeno aqui, para a gente até falar da propriedade urbana também, já que surgiu a curiosidade. Então, o Zé Afonso diz o seguinte, aspas, um pequeno trecho. Função social é elemento da estrutura e do regime jurídico da propriedade. Pois, princípio ordenador da propriedade privada
incide no conteúdo do direito de propriedade. Impõe-lhe novo conceito. Então, dá para ver claramente que o José Afonso da Silva defende essa concepção que eu coloquei como C2. Não só ele, tem vários outros constitucionalistas também. Né? E só para situar essa discussão e como que o Supremo, às vezes, o Supremo tem decisões contraditórias também. Esse é um tema palpitante. Deixa eu só tentar localizar. Tem um julgado, que eu sempre gosto de trazer esse julgado à colação, porque ele é um julgado, no mínimo, pitoresco. Deixa eu tentar localizar aqui um segundo. É o julgado dos Combogós. Isso vai estar onde? Espera aí. Só um segundo. Eu perdi o link aqui. Bom. Tem direito constitucional. Direito constitucional. Aqui. Esse julgado é muito interessante. Vou tentar projetar para os senhores aqui, só um segundo. Muito interessante. Claro, é um julgado já sob a égide da Constituição de 88. Né? O julgado é muito legal. Eu nem sabia o que era Combogó. Parece que Combogó é algo como uma veneziana. Pelo que eu me recordo desse caso, esse caso eu posso passar depois para o e-mail, eu vou passar também já o roteiro, transparência, esses arquivos do PowerPoint, posso passar esse julgado, ele é muito curioso. O fato foi o seguinte, parece que havia um instituto, esse Instituto São José de Maracanaú, lá na comarca de Maranguape, deve ser quente para danar. Maranguape, salvo engano, é onde nasceu o chicanismo, um grande comerciante. Né? Chegou até o Supremo esse caso. Parece que esse instituto era uma escola, né? Colocou venezianas para entrar com os meninos lá nesse lugar quente para encarir, para eles não morrerem assados. Estou contando, depois vocês vão ler o acordo, né? Só estou contando de uma forma mais pitoresca. E os vizinhos, aparentemente incomodados com barulho, vai saber também, quiseram tampar esses combogós, essas venezianas. O que os senhores acham que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo? Né? Pô, deixa as venezianas para entrar para o instituto escolar ou fecha as venezianas e os meninos vão ter aula igual nós, quando a aula era presencial lá na UF, a gente ar-condicionado sempre estragado e nós morrendo de calor. O que os senhores acham? Aí é para chutar mesmo, a pergunta só para... O que os senhores têm? Não, essa não foi a orientação deste acórdão aqui. A orientação deste acórdão foi no sentido de que o direito de propriedade seria mais absoluto, etc. E aqui, a garantia da função social da propriedade não afeta as normas de composição de conflito de vizinhança. Então, a posição do Supremo nesse julgado de 99 foi dizer, a função social da propriedade não é lá essa coisa, não integra o próprio conteúdo do direito e fecha as venezianas na sala de aula. Mas, posteriormente, houve um julgado, quer dizer, curioso esse julgado, né? Combogó. Eu acho, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, a gente usa aqui mais veneziano. Deve ser o nome que se dá lá no Nordeste para veneziana. Lá é muito mais quente do que aqui, se bem que aqui também o calor está ficando insuportável. Agora, mais recentemente, gostaria de mencionar também um julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido. Vou tentar projetar a ementa. Aqui, ó.
esse aqui, pleno. Na verdade, a jogada anterior, matado pelo Celso de Mello. Não, não é esse não. Ah, não, é o finalzinho desse artigo, desse julgado interessante. E, senhores, nós estamos analisando emenda. Depois os senhores leiam com calma a íntegra dos julgados. É só para vocês verem que houve nessa emenda, né, que o final é que nos interessa, que desapropriação para fins de reforma agrária, etc. Seria uma reação do Estado à descaracterização. Assim, acentuar isso aqui, eu vou acentuar. Nossa. Pega lá no Supremo, vem assim, acentuar. Vinha, né? A descaracterização da função social, quer dizer, nesse julgado é interessante, né, da função social que inere à propriedade privada. Então, o Supremo também já teve a oportunidade de dizer que a função social é inerente à propriedade privada. Notem, é um tema realmente polêmico, um tema delicado, divide ainda, divide a doutrina, divide a jurisprudência. Se os senhores forem fazer uma pesquisa aprofundada a respeito desse tema, os senhores verão julgados para todos os lados, verão doutrina para todos os lados. Agora, o que é importante é nós tentarmos fazer ciência sem preconceitos ideológicos, sem preconceitos, inclusive dogmáticos. Nós sempre fazer, sempre nos valer. Apareceu uma coisa aqui na tela, não sei o que é isso. Nós temos que nos valer do método científico. Então, senhores, eu sinceramente, em relação à propriedade rural improdutiva, depois de muito estudar esse tema, eu tenho algumas reservas a liminar possessória, porque, em primeiro lugar, então, vamos para o raciocínio primeiro direito civil, direito privado. Aquele proprietário que morava lá em São Paulo, tinha aquela terra lá, não plantava nada, não tinha nada. Tinha aquilo lá para herdou. Ele tinha propriedade, isso é inegável. Mas ele não tinha posse. Como é que se vai dar proteção possessória para quem não tem posse? Isso é uma discussão que os senhores vão ter, inclusive, com o Pazini, que leciona Direito das Coisas, salvo engano, uma discussão riquíssima do direito das coisas. Numa ação reivindicatória é possível eliminar? Sim. Mas como é que se vai dar proteção possessória para quem não tem posse? O proprietário mora lá em São Paulo. Né? E tem algumas reservas também, depois de muito refletir sobre esse tema. Hoje, a beleza de fazer ciência, a beleza de mudar de ideia. Eu confesso que quando eu fiz essa pesquisa, já há um bom tempo atrás, eu cheguei à conclusão que a corrente que eu chamei aqui de C2, né, para não colocar A, B, direita, esquerda, para não politizar essa discussão, ela me parece mais correta. Né? A meu ver, a função social ela não é mais um mero limitador. Pelo menos eu acabei mudando de ideia, mudando, claro, de doxa, do sistema 1 para uma tentativa de episteme no sistema 2. Eu acabei me convencendo, depois de estudar isso um pouco mais a fundo, que a função social ela integra o próprio conteúdo do direito de propriedade. Essa discussão ela é mais acirrada, né, quando há invasão de propriedade rural improdutiva. Em relação, agora respondendo sua pergunta, Natan, mas assim, é um tema riquíssimo, né? Só estou externando minha opinião. Nem sei por que me deu vontade. Só para dizer que eu mudei de ideia.
né? Eu, depois de estudar mais aprofundadamente o tema, né, eu saí de uma doxa inicial e acabei entendendo, concordando com essa corrente C2. Mas é uma discussão riquíssima. Agora, em relação à propriedade urbana, Nathan, é um pouco diferente, porque eu vou ter que pegar a Constituição aqui, me dá um segundo. A função social da propriedade urbana, nós devemos aquilatá-la pelo artigo 186 da Constituição. Só um minuto dele. A Constituição aqui. De papel. Da rural, se não me engano, 180. O da propriedade rural é o artigo 184. Não, peraí. Não, 186 da Constituição regula a função social da propriedade rural. O da propriedade urbana é o... Só um minuto. Meu Deus. Vou abrir a Constituição aqui. Mais fácil. Google. Trazido uma física que eu esqueci. Constituição. Vou falar de cabeça, não falo bobagem. Melhor de dar uma olhadinha rápida. Social Rural 816. Vida urbana, meu Deus. Um pouquinho antes. Então, 182, que está aqui, ó. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei. Então, o entendimento, aqui, ó, é o artigo 182, parágrafo 2º. Sim, isso, parágrafo 2º. Propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, só para tentar esclarecer um pouco, né? A propriedade rural ela tem que ser produtiva, ela tem que atender aos requisitos lá do artigo 184 da Constituição, e é fácil, qualquer agrônomo sabe se uma gleba rural é produtiva ou não. Não é uma coisa, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Já a propriedade urbana, ela atende a sua função quando ela atende aos requisitos do plano diretor. Então, desapropriar um imóvel urbano porque ele não atende a função social é a coisa mais difícil do mundo, porque dificilmente um imóvel urbano não vai atender o plano diretor. Já houve algumas cidades que tentaram fazer planos diretores mais ousados para evitar a especulação imobiliária, mas houve muita discussão. O fato é que o máximo que algumas já conseguiram foi IPTU progressivo, e até isso já deu muito questionamento judicial. Por isso, só para te esclarecer, Nathan, é que essa discussão ela é um pouco mais delicada e se faz mais presente nas propriedades rurais improdutivas. Quando a propriedade rural é produtiva, né, aí é óbvio que o proprietário tem também posse. Aí, claro, se houver uma invasão de uma propriedade rural produtiva, aí o proprietário possuidor de uma propriedade produtiva, ele pode se valer prontamente das ações possessórias e das liminares possessórias, os chamados interditos possessórios. Mas ficou claro, Nathan?
Como assim, eu já imaginava que seria algo do tipo, até porque um imóvel no, vamos supor, um terreno, né, no perímetro urbano, ele a qualquer momento ele pode servir para você construir alguma coisa. No perímetro rural já é mais complicado, né, você justificar o porquê que você tem aquela terra que não produz nada, que não constrói nada. Porque a terra é o bem de produção por excelência, né? Afinal de contas, nós todos precisamos comer. Então, a função da terra sempre foi frutificar, né? Então, essa discussão ela é mais delicada ainda e se torna, ela é mais frequente, inclusive, é levada com mais frequência ao Poder Judiciário, porque o que acontece de muito litígio judicial é quando há invasão de propriedade rural improdutiva. Agora, é um tema riquíssimo, é um tema multidisciplinar, é um tema que envolve direito constitucional, direito civil, direito processual civil, é um tema maravilhoso, né? E seria um prazer, ainda mais porque eu gosto muito do Pazini, se alguém quiser se enveredar por esse tema aí, estou disposto a fazer uma coorientação juntamente com ele, com... Quem está lecionando constitucional atualmente? Já me falaram, eu me esqueci, hein, senhores? Quem que está lecionando constitucional para os senhores? Hein? Está me ouvindo? Civil com Pazini. Ah, Daniela, excelente. Pazini, ótimo. E constitucional? Então, professor, esse mês esse semestre a gente está em penal, empresarial, civil e processual. A Pois gente é, não tem, a gente teve constitucional. pois é, quem que lecionou? Sim, Ah, foi mais a quente no caso. não, mas só professor top, pô. Só professor top. Eu não sei nem se é possível fazer uma orientação múltipla, mas né, a gente bate papo. Só tem professor top, o Raoni Excelente Candes, Vitorino, só professores maravilhosos. É um tema muito legal, é um tema difícil, é um tema. Eu fiz aqui uma análise até um pouco perfunctória, só introdutória, né, para nós começarmos, porque vejam bem, a, a beleza de se estudar propriedade industrial tem muito a ver com isso, com essa concepção da funcionalização do direito de propriedade, né? E agora, já entrando mais propriamente no nosso tema, passo aqui, né? E vejam bem, né? Mais uma observação introdutória. Alguém, e aliás, desde a concepção mais recente da propriedade industrial, senhor, se alguém inventa alguma coisa, né? Inventa uma vacina contra a Covid, inventa um cigarro que não faz mal, né? Faz qualquer invenção pertinente. É óbvio que essa pessoa tem que ter um monopólio porque investiu, pesquisou, etc. Mas, por outro lado, esse direito, né, ao monopólio dessa nova invenção, ele não pode ser perpétuo. Porque, querendo ou não, senhores, essa pessoa trafega numa rua que às vezes o poder público construiu, estudou numa universidade pública. Então, essa nova invenção que vai beneficiar, por um tempo, né, o titular da patente vai ser beneficiado como titular monopolístico dos direitos de exploração. Mas depois isso tem que cair em domínio público e se reverter em prol da sociedade. Vejam como, né, já muito antes dessa discussão a respeito da funcionalização do direito de propriedade, né, já se falava numa função social das invenções.
patentes, elas já há muito tempo tinham limitações temporais. De início no Brasil duravam 14 anos, hoje duram 20. Depois, né, isso vai beneficiar toda a coletividade. Então vamos começar a falar mais especificamente da propriedade industrial. Mas antes, eu gostaria de dar uma pequena noção a respeito da propriedade intelectual, porque há um autor que eu gosto muito, vou citá-lo várias vezes, agora que vamos começar a tratar da propriedade industrial, do Denis Barbosa. Ele tem um tratado maravilhoso de propriedade intelectual. Ele até já defendia há muito tempo que essa disciplina deveria ter autonomia didática, porque a propriedade intelectual seria algo como que o gênero, né, no qual se enquadram, né, a propriedade industrial, que essa nós vamos estudar com mais detalhamento, basicamente marcas e patentes, a propriedade de cultivares, que seria, não é bem isso, tá? Só para fins didáticos introdutórios. Propriedade de cultivares seria, entre aspas, patente de planta, né? Vou falar rapidamente disso, os senhores nunca vão ter oportunidade de discutir isso, vou falar rapidamente. E os direitos autorais integram também o conteúdo do direito da propriedade intelectual. Mas eu tenho a impressão que os senhores não vão estudar direitos autorais, né, o que é lamentável. Eu vou falar rapidamente de direitos autorais, de cultivares, dar uma noçãozinha, mas o que nós temos que focar a propriedade industrial. Inclusive, ontem, o Ricardo Pletti me ligou, preocupado, que estão querendo diminuir a carga horária do direito empresarial, né, diminuir bruscamente. Eu fiquei muito preocupado. Nós vamos até fazer um documento, entregar na coordenação da universidade, porque já diminuíram muito. Né? Direito cultural? Bom, eu não sei bem o que é direito cultural. Será que tem a ver com direitos autorais? Eu te confesso que direito cultural eu nunca escutei essa expressão, não, viu, gente? Nova optativa. Eu vou até verificar se tem a ver com direitos autorais. Seria legal. Pois não? Direito cultural, na verdade, a gente está estudando mais o direito à liberdade de expressão, direito de cultura, direito de arte, etc. Então eu não sei, Não é bem o não é bem direito autoral, não. autoral, não. Autoral fica mais a cargo de empresarial mesmo, pelo Não, que eu entendi. não seria direito civil. Mas não tem isso na grade de direito civil. Eu já até olhei recentemente, não tinha. Então, só para ter uma noção, né, os direitos autorais são regulados. Primeiro aqui, vejam bem, existe uma convenção da União de Berna, que é um tratado internacional, e há uma lei federal, que é essa lei 9.610, de 98, que regula entre nós os direitos autorais. Então, o interessante em matéria de direitos autorais é que, via de regra, o ato de criação já constitui o direito. Então, se alguém compuser uma música, escrever um livro, né, não há necessidade de registrar, né, como acontece com as marcas e com as patentes. Né? A criação já é constitutiva, via de regra, isso é uma noção bem introdutória, viu, dos direitos autorais. E aí os direitos autorais, né, só para vocês terem uma noção do que se tratam, né, aqui é o artigo 7º, portanto, da Lei 9.610, conhecida como Lei de Direitos Autorais, são as obras intelectuais, como obras literárias, artísticas, científicas, cinema, televisão, coreografia, música, audiovisual, fotografia, desenho, pintura. Né? Essas obras são protegidas pelas leis de direitos autorais, que normalmente se configuram pela simples criação. Se alguém compõe uma música hoje, já coloca no YouTube, né, já vai ter a partir disso
a proteção à composição musical. É um tema muito interessante. Há poucos advogados que militam nessa área, eu também milito pouco, mas já militei um pouco nessa área. Existe um especialista em Belo Horizonte, me fugiu o nome dele, tinha apelido de Pestaneta, foi colega de turma dos meus pais, eu vou lembrar. Hildebrando Pontes Neto, parece que aqui em Minas Gerais é um dos maiores especialistas em direitos autorais. Já advoga praticamente só nessa área, é uma área legal de trabalhar. É só para que os senhores tenham uma pequena noção. Infelizmente não dá para que nós, nem objeto da nossa disciplina, é só para passar uma noçãozinha aos senhores que isso integra o chamado direito da propriedade intelectual, direitos autorais, cultivares e a propriedade industrial, que essa sim nós vamos estudar com mais... está no nosso programa, vamos estudar com maior profundidade. Pois bem, antes, eu vou começar pela história. Não, isso aqui está deslocado, peraí. Vou começar, isso aqui é interessante, muito interessante. Não, já que norma eu tinha que colocar aqui, eu começo pelas normas. Claro que há proteção constitucional, isso aqui é para identificar os principais. Vamos começar, gosto sempre de começar pela história. Interessante, começar pela história. Seria... Tem hora que eu bagunço essas transparências, que eu uso, eu escrevo, então... Assim, mas nós temos que escrever aqui, não temos, nós estamos em sala de aula presencial, tem hora que fica um pouco bagunçado, mas isso é normal. Senhores, eu sou apaixonado com Bacon, né? Francis Bacon. Ao Bacon, os senhores se lembram, ele seria um dos pais do empirismo. Ele era um sujeito fora de série, né? Ele era epistemólogo, ele era cientista, ele era filósofo. Mas o que nos interessa aqui mais de perto, em matéria de propriedade industrial, é que ele enunciou um princípio que é fulcral em matéria de propriedade industrial, de inovação, de evolução humana. É um princípio aparentemente simples, como o empirismo. Se bem que, por exemplo, o Karl Popper rejeita muito o empirismo, como... Não vou entrar em filosofia, vamos focar aqui na propriedade industrial. E ele enunciou uma coisa, ele era da Câmara dos Comuns, na Inglaterra, ele enunciou um princípio que é fundamental para que nós introduzamos o direito da propriedade industrial. Ele falou, olha, só tem sentido patentearem-se o que ele chamou de new manufactures, invenções que tenham novidade. Por quê, senhores? Porque quando, por exemplo, sei lá, um pouco antes disso, ou mesmo nessa época, suponham que o rei da França desse um monopólio de produção de vinho, que já existia, só para os amigos do rei da França. Isso era para enriquecer aquele industrial, aquele amigo do rei da França. Porque o vinho já existia, já tinha sido inventado. Então não tinha muito sentido otorgar-se um monopólio para manufaturas já existentes. E isso foi uma revolução. Esse princípio enunciado pelo Francis Bacon, que hoje todas as normas, todas as legislações da propriedade industrial adotam. Porque, senhores, vejam bem, a gente pensa muito em patente, mas
Se bem que alguns falam que a ciência surgiu recentemente, eu tenho lá minhas dúvidas. É inegável que Demócrito fazia ciência. Eles não tinham, talvez, o ferramental que temos hoje. Mas o fato é o seguinte: todo empresário, né, todo empreendedor, ele até, não só para fixação de clientela, para identificação dos seus produtos, da qualidade dos seus produtos, ele começou a gerar, e aí já estou introduzindo também a questão marcária, a proteger os seus sinais distintivos, né? Suas marcas. Então, só para vocês terem uma ideia, a marca Stella Artois, ela é de 1366, aquela cervejinha, né, que nós bebemos. O Le Procop, que é um dos restaurantes mais antigos de Paris, ou mais antigo, que mantém esse nome até hoje, é de 1686. Né? Então, esses bens intangíveis, nome, marca, e também as patentes, né, desenvolvidas pelos empreendedores, pelos cientistas, isso tem que ter proteção. Né? E, agora, foi muito importante, eu gostaria de repisar aqui, esse princípio enunciado por Bacon. Só se deve, né, dar monopólio para as patentes de invenções que têm novidade. Porque dar patente para monopólio de vinho, de manufaturas que já existem, isso é para beneficiar os amigos do rei. Isso não é correto. Então, há algumas dúvidas. Alguns autores, como Valdemar Ferreira, já falavam que a primeira patente para o estabelecimento de nova indústria já teria sido concedida em 1331 pelo rei Eduardo III. Mas eu não vou entrar tanto nessa digressão histórica. O que ficou realmente muito famoso e influenciou o direito mais patentário foi esse princípio proposto por Francis Bacon, que foi introduzido no Estatuto dos Monopólios Inglês de 1623, principalmente por iniciativa do Francis Bacon, né, na Casa dos Comuns. Isso influenciou, só aqui a título vamos passar em revista histórica, passar em revista a história da evolução das normas de propriedade industrial. Isso influenciou a lei americana, né, de 1790, a lei francesa de 1791, inclusive o nosso alvará real de 1809, que vou me permitir projetar aos senhores, é muito interessante. Aqui, ó. Esse alvará, porque os senhores se lembram, Dom João VI fugiu de Napoleão, veio parar no Brasil, abriu os portos, né, fugiu de Portugal. Falou, olha, então nós vamos ter que proteger os bens da propriedade industrial, vamos ter que abrir os portos. E esse alvará de 1809, ele é muito interessante, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, né? Então ele falou, olha, agora vou ter que evoluir, o Brasil vai ter que evoluir porque Portugal foi invadida por Napoleão. Bonito. Então, o interessante, o cerne disso aqui, desse alvará, é muito parecido com a ideia enunciada por Francis Bacon, pelo Estatuto dos Monopólios inglês, um pouquinho bem anterior, né? Alguns anos anterior. Então vejam, se alguém, os inventores de alguma nova máquina, invenção, é interessante que eles gozem de privilégio exclusivo. Então, mas tem que registrar na Real Junta do Comércio, né? Hoje é no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e na época era concedido um privilégio exclusivo por 14 anos. E a pessoa era obrigada a fabricar. Sei lá, alguém inventou, por exemplo, um motor a combustão. Patente existia nessa época. E depois, né, para que no fim desse prazo, toda a nação goze do fruto dessa invenção. Com essa noção, olha, tem que incentivar o empreendedorismo, tem que incentivar a evolução da sociedade. Né? Mas nós temos que, depois de um certo tempo, isso tem que cair em domínio público, para que toda a nação goze do fruto dessa invenção. Ou seja, desde os primórdios do direito industrial, essa é a noção, senhores.
é a funcionalização do direito da propriedade industrial. Isso já era discutido em direito industrial muito antes da Declaração de Direitos Humanos de 48 e das constituições modernas. Então, isso é só uma introdução, uma pequena introdução histórica. E isso aqui é muito, muito interessante. Também tem a ver com a origem, a Convenção da União de Paris, a história desse tratado internacional é muito legal. Eu já disse aqui aos senhores, quando tratávamos dos títulos de crédito, no direito empresarial há muitos tratados internacionais, porque a atividade empresarial ela tende a se internacionalizar. E a história da chamada CUP, da Convenção da União de Paris, ela é interessantíssima. Foi o seguinte: a Áustria já foi o centro do mundo antes da desintegração do Império Austríaco. Depois Paris assumiu um pouco, Inglaterra, não importa. O centro do mundo era a Áustria. E a Áustria, em 1873, por ali, acho que 1873, salvo engano, ela promoveu uma exposição internacional, uma feira internacional de inventos tecnológicos. E convidou inventores do mundo inteiro para participarem desse conclave, dessa feira, dessa exposição. Aí, senhores, os Estados Unidos, que já tinham um sistema de proteção nacional de patentes, a lei americana ela é anterior a isso aqui que nós acabamos de ver, os Estados Unidos falaram: o quê? Ô, austríacos, vocês estão achando que nós somos bobos? Acho que eu vou levar Thomas Edison aí para mostrar o tanto de patente que ele tem aqui, mostrar as invenções deles. Aí vocês vão copiar? Os inventores americanos não vão. Eles não são bobos. Porque aqui nos Estados Unidos, sei lá, se o Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, ele vai ter proteção. Vai ter o monopólio da patente dele. Por que ele vai mostrar esse invento aí na Áustria para vocês copiarem e ele não vai ter proteção nenhuma? Isso gerou um mal-estar na comunidade internacional. Não é? E tanto que esse boicote americano foi um boicote inteligente, sem sombra de dúvidas. E isso acabou. Não estou enxergando. Sabe o que está aparecendo para os senhores, para eu não me perder. Então, esse protesto, essa abstenção dos americanos incitou a comunidade, incentivou a comunidade internacional a elaborar um tratado internacional de proteção à tecnologia. Mas não só a tecnologia, mas também outros bens intangíveis da atividade empresarial, como marcas. E aí, senhores, logo depois, foi realizada uma conferência em Paris, uns 5 anos depois, acho que 1878, salvo engano, 1878, e acabou que isso acabou gerando, em 1883, a famosa Convenção da União de Paris, que nada mais é do que um tratado internacional em matéria de patentes, marcas, de proteção a esses bens intangíveis da atividade empresarial, que trazem evolução, não apenas para os empreendedores, mas para todos nós. Se hoje nós temos computador, telefone celular, cigarro que faz menos mal, nós devemos muito a essa proteção internacional em matéria de propriedade industrial, de marcas, patentes, modelos de utilidade. Bem, isso que nós vamos começar a estudar, só para fazer a introdução. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país unionista, é um país signatário da Convenção da União de Paris, né? E, em linhas gerais, a convenção já foi revista inúmeras vezes,
foi revista em Bruxelas, em 1900, em Washington, em 1911. Acho que uma das últimas rodadas que eu me lembro foi Estocolmo, em 1967. E, basicamente, depois, se vocês quiserem, eu posso passar a Convenção da União de Paris, mas os senhores hoje acessam tudo pela internet. Ainda tem livro físico, engraçado, mas tem comentada, óbvio. Só para vocês terem o que basicamente faz a Convenção da União de Paris? O artigo 2, item 1, é o cerne da Convenção da União de Paris, que diz basicamente o seguinte, da proteção recíproca. Né? Aqui, ó, vou ler um trechinho. Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União. Então, o Thomas Edison americano vai gozar de proteção na Áustria. Então, o Thomas Edison pode mostrar a lâmpada elétrica na Áustria. Entenderam a lógica? No que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente convenção. Então, seja, o Brasil, um inventor brasileiro, um inventor americano, um inventor austríaco, são países signatários da Convenção da União de Paris. Se aqui o monopólio patentário, né, para a proteção, a invenção dos Estados Unidos, essa proteção pode vigorar na Áustria. Porque, senhores, hoje, com a internacionalização do comércio, não tem sentido alguém desenvolver uma invenção que vai impactar a humanidade e ter proteção só aqui no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou só na Áustria. Essa proteção tem que se dar em nível internacional. Porque senão vai haver concorrência predatória, haverá parasitismo em matéria de tecnologia, e isso é ruim. Então, essa é a intenção desse tratado internacional, né? Que a proteção seja igualitária. Né? Um brasileiro vai ter proteção na Áustria, um austríaco vai ter proteção no Brasil. Em linhas gerais, é o que diz a Convenção da União de Paris. E só a título, né, de informação normativa, houve um decreto, que é o decreto 572 de 75, que internalizou aqui no Brasil a Convenção da União de Paris. Houve uma ratificação por um outro decreto, 1263, de 94. Então, o Brasil é um país unionista, ou seja, o Brasil integra a Convenção da União de Paris. E um outro detalhe, já antecipando um pouco, mas eu acho que fica mais didático, cadê quando eu falo da Organização Mundial da Propriedade Industrial? Engoliu alguma transparência aqui, mas não tem problema não. Vejam a importância desse tratado internacional, né, da famosa CUP, da Convenção da União de Paris. Igual eu chamava Lug de Lug, eu apelidei a Convenção da União de Paris, para abreviar, poupar um pouco a minha voz, de CUP. Senhores, a Convenção da União de Paris, ela é a fonte da Organização Mundial da Propriedade Industrial. Eu não sei se os senhores já ouviram falar da Organização Mundial da Propriedade Industrial. Quem tiver curiosidade, vale a pena, o site tem muita informação. O site eu até anotei aqui, esse aqui, vou lá no negócio. Opa, fiz alguma bobagem aqui. Meu Deus do céu. Ctrl+C, para vocês visualizarem, eu tenho que colar aqui. Agora que eu me perco nesse tanto de tela. Porque é World Intellectual Property Organization, né, da IWIPO. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual já foi criada em 67, naquela rodada lá de Estocolmo. E só assim, a título de breve informação, a Organização Mundial da Propriedade Industrial
é um dos 16 órgãos autônomos da ONU, da Organização das Nações Unidas. A última vez que eu consultei, foi ano passado, é um dos órgãos que mais tem países aderentes, eram 188 membros, e a sede é em Genebra, eu fui lá, é Genebra? É Genebra. Não, é Genebra, Berna, não. Genebra, Genebra. Ai, meu Deus, onde eu nem. Não, é Genebra, é Genebra. É Genebra. Tem a sede da ONU, uma das, e tem a sede da Organização Mundial em Genebra. E quais são as funções da Organização Mundial da Propriedade Industrial? É estimular a proteção e o desenvolvimento da propriedade intelectual mediante a cooperação de todos os países do mundo. Porque não adianta se dar proteção patentar uma invenção aqui, e antigamente a China ia lá e copiava tudo. Está errado. Inclusive a China integra a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Né? Assegurar cooperação administrativa, medidas para promover a atividade intelectual criadora, atividade inventiva. Então é um órgão extremamente respeitado. É um dos órgãos da ONU que tem mais países convenientes. É a Organização Mundial da Propriedade Industrial. Mas hoje, inclusive, busca uma harmonização. Tem coisas, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, quando formos falar de patente, a Organização Mundial da Propriedade Industrial, ela busca uma norma que seja mais uniforme mundialmente, por exemplo, para reconhecimento, entre aspas, de patente de micro-organismos. Isso é uma questão delicadíssima. Nós vamos enfrentar oportunamente. Não é? Que haja uma harmonização. Não é? Inclusive macro-organismos. A igreja a ovelha Dolly é protegida num país e em outro não. Então, tem temas interessantíssimos que nós vamos realmente começar a tratar aqui na propriedade industrial. E partiu, inclusive, da Organização Mundial da Propriedade Industrial, chamado PCT. É um tratado de cooperação em matéria de patentes que facilita a extensão de depósitos de patentes para o mundo inteiro. Inclusive transferência de tecnologia, extensão internacional de patentes. Né? O Acordo TRIPS facilita a vida, inclusive até tributária, a origem dele seria tributária, né, dessas transferências de tecnologia. Então, sempre isso é muito insuflado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial. E já a Convenção da OPOV tem a ver com cultivares, por enquanto eu só vou chamar, entre aspas, de patentes de plantas. Eu vou falar rapidinho de cultivares também, entre aspas, de patentes de plantas, mas depois que nós virmos basicamente marcas e patentes, que são os principais bens regulados pela propriedade industrial. Então, acho que a título introdutório está de bom tamanho hoje, minha voz já está acabando de novo, assim, melhorou, mas não está 100%, se eu falar muito eu fico afônico. Alguma dúvida até aí? Compreenderam? Acho que eu falei demais, hoje estava com saudade de aula síncrona. Tudo tranquilo? Pois bem, então já na quinta-feira nós vamos começar a estudar, né, entre aspas, de forma, não vou detesto esse termo, de forma dogmática, porque eu gosto do Popper, eu gosto sempre de uma postura científica e crítica. Nós vamos estudar de forma mais, vamos dizer, mais técnico-jurídica, prefiro, os bens da propriedade industrial. Inclusive, nós vamos começar por marcas. Por que eu gosto, eu não sigo a ordem, vamos dizer, tópica da lei de propriedade industrial? Porque os senhores têm muito mais facilidade de compreender alguns institutos relativos a marcas. Né? Então, quando a gente fala de novidades em relação a marcas, facilita posteriormente a compreensão desses institutos marcários em matéria de patentes. Então, não vou seguir a ordem tópica da lei de propriedade industrial. Nós vamos começar por marcas,
vamos falar de novidade, princípios, etc. E depois, porque a lei começa, ela trata primeiro de patentes. Eu já vi que não é didático, eu já mudei isso há alguns anos, e vi que facilita muito a compreensão dos senhores. Então, nós já vamos, já no encontro de quinta-feira, começar a estudar as marcas, na sequência as patentes, depois eu vou falar um pouquinho também de modelo de utilidade, que é como se fosse um aprimoramento de uma invenção. Esse tema é muito interessante. Então, na quinta-feira, nós já começamos a analisar marcas, patentes, né? Vamos começar pelas marcas, é um tema assim, mas eu acho que é importante a gente situar historicamente, até eu vou filosofar mesmo, agora nós vamos ter que correr um pouquinho, mas é importante situar histórica, filosoficamente, o Instituto Jurídico, né? Porque senão, até minha mãe costumava dizer isso, né? O jurista que só entende de lei seca, ela não falava maritaca, papagaio repete lei seca. Nós temos que aprender a fazer boa ciência jurídica. Então, nós temos que compreender a história dos institutos, a filosofia dos institutos, né? E minha mãe costuma até brincar que se o operador do direito souber um pouquinho do direito positivo, não faz mal, não. Então, senhor, então foi um prazer revê-los. Na quinta-feira, nós já vamos começar a estudar mais diretamente as marcas e, posteriormente, as patentes. Né? Gostariam de mais algum comentário? Tem alguma dúvida sobre o que foi tratado no encontro de hoje? Tem, senhores? Estão aí, pô? Então, boa noite aos senhores, foi um prazer revê-lo. Acho que eu me estendi muito na aula, mas é porque acho que eu estava com saudade sei lá, bater papo com os senhores. Então foi um prazer revê-los. Boa noite aos senhores.